Todos os dias, o Brasil se move. Histórias cruzam cidades, destinos conectam negócios. E por trás de cada trajeto, existem pessoas que fazem tudo acontecer. Seja bem-vindo ao Vozes da Mobilidade. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos abrindo Vozes da Mobilidade com dois super convidados, o Dimas Barreira, presidente do Sindônibus, Fortaleza, e o Alexandre Pelege, nosso querido jornalista sobre mobilidade urbana. Então, começando o Voz da Mobilidade, vou ler um pouquinho a história do Dimas, para quem está nos assistindo entender um pouco quem é o Dimas. O Dimas Barreira carrega no transporte uma história que atravessa gerações. Ele é neto de um motorista de ônibus, hoje é empresário do setor, vive diariamente a missão de transportar milhares de pessoas e ajudar a mover uma das maiores regiões metropolitanas do país. Atualmente é presidente executivo do Sindônibus, entidade que representa as empresas de transporte coletivo de Fortaleza e região metropolitana desde 1951, e que se tornou uma referência nacional em operação, tecnologia e mobilidade urbana. Nessa conversa do Voz do Mobilidade, vamos falar sobre legado, desafios, inovação e o futuro do transporte coletivo no Brasil. Bem-vindo, Dimas. Bem-vindo, Pelé. Obrigado. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Eu faço a primeira provocação, então. Bom, Dimas, ele já disse, né, a história do seu avô, e a gente sabe que no transporte isso é meio comum, né? Ou seja, aquela coisa da corrente familiar, do DNA e tal. Mas no seu caso específico, como é que a visão do seu avô impactou a sua visão sobre o transporte? Essa é uma pergunta profunda. Eu tive uma relação de muita admiração e muito carinho com meu avô. E, assim, não só com meu avô, minha mãe e meu pai também, né? Assim, a família toda é muito da escola do trabalho, assim, sabe? E meu avô foi um grande provedor, né? Ele é o fundador dessa tradição da família com o transporte, é um dos pioneiros do país, vem da conhecida região de Patrocínio, aqui em Minas Gerais, né, de onde saíram muitos empresários de transporte coletivo. E assim, o grande orgulho dele, assim, a maneira como ele destacava, como ele começou a trabalhar, na verdade, era como uma pessoa do comércio, do trabalho. Meu avô nunca foi aquela pessoa de ficar muito assim na gestão de uma empresa. Meu avô, ele gostava mais de semear empresas, ele buscava sociedade, né? Começou a trabalhar muito jovem, com o tio, com 17 anos ele estava lá no comércio do tio. E a experiência que ele teve, na verdade, que eu me lembro de uma história dele contando assim, ele motorista, que eu já não sei contar em tanto detalhe, mas ele saía de Patrocínio para ir buscar mantimentos que eram encomendados, né, para trazer de volta para a cidade, e ele percebeu que, poxa, mas as pessoas também, né, não tinha transporte, então eu posso ir levando as pessoas e volto trazendo os mantimentos que as pessoas encomendam, né? Então era uma maneira de fazer a viagem para não ir batendo ou não voltar batendo, né? Então ele foi adaptando isso enfim, acaba que quando eu, né, neto, terceira geração, cheguei para trabalhar, o forte dele era ônibus, e era uma pessoa que ele não perdia uma oportunidade de sentar e tentar deixar uma lição. Toda vez que ele sentava com os netos, com os filhos, eu ainda presenciei muito isso, né? Apesar de ser já os filhos já todos adultos, né? Trabalhando, alguns com ele, outros não, mas ele não perdia a oportunidade de deixar uma lição. Tudo que a gente conversava, ele queria deixar uma lição. Então, muito difícil não se inspirar. Eu sempre admirei demais. Era uma pessoa, por ser de 2 gerações atrás, especialmente nesse tempo que as coisas aceleraram, rapidamente você já percebia que o que ele relatava era de outro tempo, já era tudo muito distante, tudo muito diferente. Algumas coisas que ele se orgulhava muito, uma última história que ele contava, que ele foi pedir uma autorização de uma linha aqui em Minas. Então, olha, eu quero operar, já não me lembro de onde para onde. Eu quero operar de uma cidade até a capital, né? Não tem transporte lá hoje, e foi pedir ao departamento de transporte para autorizar. Aí disseram, olha, eu autorizo, desde que você atenda também as 2 cidades de trás, né? Você não parte só da cidade que você está querendo vir, você tem que partir 2 para trás. E ele falou, olha, eu até faria, mas só que não tem estrada.
Não, mas se você se comprometer com o transporte, eu faço a estrada. O governo faz a estrada. Então ele se orgulhava de dizer o seguinte: não só a gente deu o transporte, a gente deu foi a estrada. Né? Tudo vai nascendo assim, né? Com essa cooperação entre as atividades. Né? Então, acho que, resumidamente, não tinha como não se inspirar. Eu sou grande admirador da história do meu avô e sempre que podia estava ali tentando aprender alguma coisa. Que bom, uma bela história, uma bela trajetória, né? E nesse setor de mobilidade, né, hoje você transporta milhares de pessoas, né? Você transporta milhares de pessoas em Fortaleza, né? E o que você sente, assim, o tamanho da responsabilidade, o quão orgulho você tem de poder dar o transporte público de qualidade para os cidadãos, né, de Fortaleza e Grande Fortaleza? A gente ainda vai conversar bastante sobre transporte. Nós estamos passando por um momento de muita mudança. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de uma transição forte no transporte coletivo no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil tem suas nuances muito especiais. E meu orgulho ele é tremendo, porque eu sempre me preocupei do seguinte: o que quer que seja que eu vá trabalhar precisa ter propósito. Então eu precisava, para tudo que eu defendo, eu preciso olhar e acreditar que faz sentido. Se for só porque me interessa, então não faz sentido. É melhor mudar o caminho. Então, como eu continuo achando que as cidades precisam do transporte coletivo para funcionar, né? Você não conhece cidade boa no mundo, cidade admirada que não tenha bom transporte coletivo, né? Por N motivos, nós vamos tratar de tudo isso aqui, questões de infraestrutura, por questões sociais, por questões econômicas, né? Por poluição, por tudo que se fala. Então, se eu não acreditasse nisso, talvez eu já estivesse procurando outros caminhos. Mas transporte coletivo, ele tem essa questão de propósito, de essencialidade. Então, dentro das limitações do momento, que nós vamos tratar sobre essas dificuldades aqui, a gente ainda consegue manter em Fortaleza uma operação que tem sido muito difícil de sustentar, mas ela está na cidade toda, ela é confiável, a gente continua com a mesma pegada de fazer mais de 99,5% das viagens programadas. Né? Então, dentro de todas as dificuldades e de uma oferta que a gente acha que deveria ser muito maior, por motivos de escassez, o principal item de qualidade no transporte é volume de oferta. Volume de oferta é frota nova, essa é a tríade para o transporte vingar numa cidade para ser realmente protagonista: é oferta abundante, frota nova e tarifa baixa. Isso custa caro para fazer. Então, isso tem sido difícil. O Brasil não se preparou para isso. Mas, mesmo nessa escassez de recursos, a gente consegue fazer um serviço que é confiável e que atende Fortaleza em todos os seus bairros. A gente tem, para você ter uma ideia rápida, Peleja, 80% das nossas linhas em Fortaleza são deficitárias. A gente hoje tem 25% de subsídio. Começou aqui na pandemia, foi outro dia, não tinha subsídio. Então você tinha que equilibrar o sistema todo no pouco que é superavitário. Então é um serviço que ele tem esse pensamento de rede, esse pensamento da cidade. Ele não é mercado. Se fosse mercado, a maioria dele não rodava. Né? Então é preciso que a gente consiga encontrar esse caminho, consiga encontrar recursos. O transporte não pode ser remunerado por passageiro transportado. Isso está muito claro no Brasil, essa tendência está muito evidente. Ele precisa ser tratado como um serviço de infraestrutura que vai estar presente mesmo se não estiver lotado. Então ele não pode depender de ter muita demanda para transportar, até porque muitas vezes ele está num lugar que essa demanda nem paga. Às vezes você está lá num determinado bairro que é cheio de gratuidades. As cidades têm diferenças, né? Alguns públicos de gratuidade. No caso de Fortaleza, nós temos os deficientes carentes, as pessoas acima de 65, os menores de 7 anos, algumas classes, enfim. Se eu tiver numa região que muitos são gratuidades, eu preciso atender do mesmo jeito. A pessoa conta no dimensionamento, ela ocupa espaço, ela tem a necessidade de ser atendida. Então, o transporte precisa mudar essa lógica. Isso custa caro, é difícil de fazer. Nesse ambiente de escassez, a gente faz o melhor que pode. Então, a gente está lá com todos os meios de pagamento que a gente consegue disponibilizar, controles automáticos para evitar que as fraudes dessas gratuidades causem ainda mais dificuldade para quem precisa do transporte, né, por essa escassez de recursos, ficar ainda mais severa. Então, colocando os meios mais modernos, a gente consegue operar já há bastante tempo em Fortaleza. Desde 2017, salvo engano, a gente dá previsão de horário em aplicativo, tempo real, não é quadro de horário, não. Se o ônibus atrasar, ele vai calibrando aquilo, né? Com a precisão ali, era 2 minutos, na verdade a gente percebeu que tinha um certo erro, hoje por precaução, a gente está deixando com precisão de 5 minutos. Mas a tendência disso com tecnologia é melhorar. O fato é que a gente já faz isso há quase 10 anos.
né, quando não era regra, era exceção. A gente tem meios de pagamento usando QR Code, os aplicativos, né? A pessoa compra, recarga, entra na mesma hora nos validadores, enfim, tudo que a gente pode encontrar de maneiras atuais de facilitar a experiência, de melhorar a experiência do passageiro, a gente busca fazer. Você acabou de descrever aí grandes desafios que você tem como liderança do setor, inclusive, né? Porque você, como liderança, você acaba representando não só o setor, mas principalmente o conceito, né? A gente conversou já algumas vezes e você me falou uma coisa que me marcou muito, né? Que o poder público e principalmente o chamado passageiro, ele desistiu do transporte. Você acha que esse é o seu maior desafio hoje como liderança? Pois é. Pelé, assim, o que eu posso dizer? A gente, como eu disse, eu acho que a gente está vivendo uma transição. O mundo está discutindo isso, o Brasil está discutindo isso, está se falando em tarifa zero no país todo. Quando se fala em tarifa zero, né, quando você vai falar de uma concessão de um serviço graciosa, então você provoca uma discussão ideológica natural. Né? Poxa, isso alguém vai pagar, né? Não existe almoço grátis, tudo isso é verdade. Né? Então você precisa justificar. Por que é que isso é justificável? Né? Então ele acaba sendo uma forma, posso eu concordar ou não com tarifa zero, mas essa discussão traz à mesa o seguinte: quais são os reais valores do transporte? Então, o transporte coletivo ele é uma questão essencial não só para as pessoas que precisam, porque isso é um ponto inicial importante, você olhar e falar, olha, você tem pessoas que podem hoje usar aplicativos, seja aplicativo para andar de moto, aplicativo para andar de carro, muito bem. Isso é ótimo para quem pode pagar. Para quem não pode pagar, se a pessoa vem para a cidade e fica lá presa num gueto, pode ter 1000 oportunidades para essa pessoa sair da dificuldade financeira, que às vezes ela nasceu nesse ambiente, né, para desenvolver um talento, está em algum lugar da cidade, mas não está no bairro dela. E se você não tiver um serviço que vai estar para atender não só o que dá lucro, né, se você não tiver um serviço público para atender essa essencialidade, né, que tem esse princípio da universalidade, essa pessoa vai ficar condenada lá. O nosso problema social é muito ligado a essa pouca prioridade que o Brasil tem de dar mais volume de oferta com tarifa menor do que a gente consegue hoje fazer, porque não há recurso. Né? Então, quando a gente fala na pessoa, você tem esse lado muito evidente. Tem a cidade também. Né? A cidade ela precisa de ter pessoas usando. Quanto mais gente adere ao transporte coletivo, melhor é o funcionamento da cidade. N questões. Poluição é muito menor. Esse é um problema mundial seríssimo. Né? Então, não tem ninguém que vai se locomover na cidade de maneira motorizada que vai emitir menos do que quem anda de transporte coletivo. A pessoa que passar do meu lado numa motinha elétrica bacaninha, achando que ela está super green, super meio ambiente, quem está ajudando mais é quem está andando de ônibus, quem está andando de trem, quem está andando de metrô. Essa é a pessoa que menos emite por cabeça. Ele é naturalmente eficiente, porque ele é coletivo. A maneira melhor para o mundo encontrar de usar recursos é a maneira coletiva, sempre é a maneira mais inteligente. A mesma coisa se aplica ao transporte. Além da poluição, você tem a questão de acidentes, quando a gente está empurrando muita gente para sair do transporte, que eu vou já chegar aqui para fechar com a sua pergunta. A gente está empurrando muita gente para sair e muito dessas pessoas estão indo para andar de moto. E aí você começa a ter outras N consequências na cidade, em especial uma muito séria. Você tem um problema social muito grande, jovens, que às vezes são arrimo de família, porque são as pessoas que tinham aquela perspectiva de passar a entrar agora na fase de produzir e ajudar a sustentar a família, que podem ser comprometidos em acidentes e ou morrer ou ficar comprometido para o resto da vida, ficar menos produtivo. Você tem um problema previdenciário seríssimo para o Brasil, porque está diminuindo a quantidade de pessoas justamente na fase que era para contribuir, outros estão ficando inclusive dependentes, em vez de contribuir vai passar a demandar. Então você tem N consequências. Né? E o que é que está acontecendo? A gente realmente não se preparou para esse momento. O Brasil, como um todo, sempre entendeu que transporte coletivo era para as pessoas que vão usar o transporte coletivo quase obrigatoriamente. Era um uso quase compulsório. Você vai dar o serviço que você quiser dar, né? Vou criar um monte de gratuidade. Não, os políticos criavam um monte de gratuidade, não apontavam fonte de custeio, ou seja, empurrava sem as pessoas perceberem no vizinho que está dentro do ônibus e que às vezes está procurando emprego, mas não tem um benefício.
e está pagando a passagem do vizinho, porque não tinha subsídio, não tinha nem fonte de custeio para as gratuidades. Então, um monte de demagogia foi sendo empurrada em cima do transporte. E quando, de repente, o cidadão entrou num mundo novo, onde agora ele tem alternativa, ou seja, agora ele é cliente. Se eu não o atrair, ele não fica. Porque agora ele tem... Eu posso ter todas as críticas do mundo, eu tenho um monte de críticas às plataformas. De concorrência desleal à desonestidade, eu tenho um monte. Mas o fato é, elas trouxeram luz para uma coisa real. Não cabe mais no mundo serviço ruim empurrado goela abaixo para ninguém. As pessoas passaram a... Especialmente quem paga, porque essa é a dificuldade. O transporte coletivo, ele, como a gente falou aqui, ele se sustenta de alguns. Então, se eu apresento, que foi o que aconteceu, de repente aparece uma solução que atende aos que pagam, é suficiente para ruir com toda a conta, com toda a sustentação. Quando diziam no começo, né, poxa, mas o aplicativo não toma o seu cliente, ele toma muito mais cliente de táxi. Se eu falar cliente todos, cliente como pessoas que usam os ônibus, eu até posso concordar, ele é muito mais direto no táxi. Só que no transporte, quem é que ele levou? Ele levou o cara que pagava a conta toda. Quem é esse cara? É o que paga inteiro para andar curta distância. Esse saiu para o aplicativo. Quem é que ficou no transporte coletivo? Gratuidade e longa distância. Não tem tarifa que resolva gratuidade e longa distância. Ele, de repente, acabou com a sustentação do serviço. Então, ele deu essa saída para as pessoas, né? E com isso, realmente, a gente está demorando muito a agir. O Brasil está discutindo, e eu acho que a gente vive esse momento de transição, né? Tem uma discussão hoje até nacional, ela não está mais isolada nas prefeituras. As prefeituras não têm condição no Brasil de resolver esse problema sozinhas, elas não estavam preparadas para isso, elas tinham seus compromissos orçamentários, a maioria dos municípios tem muito problema fiscal, então eles não têm condição de resolver isso sozinhos, precisa haver uma discussão mais profunda envolvendo os 3 níveis de governo, uma modernização da maneira de cobrar o Vale Transporte. Belo Horizonte já discutiu bastante isso, mas eu acho que foi de uma forma que podia ser melhor trabalhada. Mas pouco importa, eu não sei qual é a forma. Eu tenho uma ideia, mas independente da minha ideia, alguma ideia tem que surgir. Esse é o fato, né? A gente está indo tão longe que quando a gente resolver o problema, a gente vai ter que remar muito para voltar. Por quê? Muita gente já não acredita mais no transporte, a pessoa já saiu. Quando eu aparecer e falar, não, agora eu tenho transporte abundante, tarifa baixa, frota nova, tudo que não teve durante muito tempo. Agora não, eu já comprei minha moto. Não quero voltar mais, não. Para eu trazer ele de volta, eu vou ter que sustentar essa estrutura muito tempo para ele começar a acreditar, a moto começar a não fazer sentido. Então, quando você vai no primeiro mundo, né, nos países muito desenvolvidos, especialmente a Europa, e percebe que as pessoas têm a seguinte leitura sobre automóvel, né, particular. Automóvel particular é para exceção. Ele é trambolho para a cidade. Aqui no Brasil, se eu quiser fazer essa defesa, eu como operador de transporte público, as pessoas vão olhar para mim, botar o dedo na minha cara e falar, não, você não tem como defender isso aqui no Brasil, não, porque o transporte coletivo no Brasil não tem a qualidade da Europa. É verdade. A qualidade da Europa custa 11, 12 euros por cabeça. O Brasil está longe de poder fazer isso. O operador não decide como vai ser a política de transporte, ele simplesmente opera como mandaram. Para resumir isso, eu sempre falo o seguinte, se os contratantes quisessem que a gente colocasse o dobro da oferta e mais alguém servindo cafezinho, um outro para fazer massagem na cabeça, fazer cafuné, era para a gente, pagou, a gente faz. Né? Acontece que você lida com essa escassez. Então, o que aconteceu, Pelé, na minha leitura, é que agora a gente tem que aprender 2 coisas. O operador não pode aceitar, precisa influenciar a política de transporte coletivo, a valorizar de fato o serviço, tem que encontrar espaço para ter recurso para esse serviço. E 2, entender que a gente precisa... Comunicação, isso aqui que a gente está fazendo, é a chave. Nós vamos ter que nos comunicar bem com a sociedade para que ela defenda um transporte coletivo à altura do que a gente precisa. Se eu hoje quiser, por mais que eu queira me comunicar com o jovem, né? Acho que talvez a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Essa percepção recente, aí, essa constatação recente de que o jovem entende que carro, né, mundialmente, que carro é uma alternativa, não é o meio principal de deslocamento. No Brasil a gente precisa remar muito ainda. Então eu preciso conversar com a sociedade primeiro para poder a gente ter um serviço de transporte que aí me permita querer que o jovem aqui venha dialogar com a gente nessa mesma sintonia. Né? Aqui no Brasil, realmente, a gente tem que reconhecer, o serviço hoje não permite que a gente pense assim. Ele é hiperprodutivo, ele ainda tem esse foco em pensar nas pessoas transportadas, então ele tem que lotar para conseguir minimamente tentar se equilibrar, que não está sendo possível nem assim. A gente precisa inverter isso. Né? Precisa ter realmente aquela tríade. Serviço de qualidade é
oferta abundante, frota nova, tarifa baixa. Esse é o serviço que a gente tem que conseguir alcançar. Perfeito. Queria fazer que você contribuísse com a gente, né, aproveitando esse gancho de sustentabilidade financeira, você como presidente do Sindônibus, como é que você equilibra essa qualidade do serviço que você comentou com a sustentabilidade financeira do negócio para o Sindônibus? Conta para nós aí os desafios e os leões que você mata todos os dias. Esse é o desafio, né? Essa é a dificuldade. Por que a gente hoje não consegue fazer? Porque não tem recurso. Por isso que eu estou dizendo que a gente precisa cobrar a sociedade. Hoje, a sociedade mesmo... a gente foi tão longe nessa coisa de deixar as pessoas não acreditarem no transporte que, na verdade, elas acham o seguinte: o transporte é isso aí que a gente tem. Ela se acostumou com essa, aceitou. Ela se acostumou com essa ideia, né? Quando, na verdade, ela podia estar exigindo muito mais. Quando não exige, os políticos também não se sentem exigidos, eles não se preparam para isso, né? Então, a gente hoje fica tentando se equilibrar com os poucos pagantes que tem, lutando por espaço, se estapeando por espaço dentro do orçamento, não tendo prioridade nenhuma para transporte coletivo, não existe verba carimbada para transporte coletivo, né? As plataformas utilizam toda a estrutura da cidade para fazer transporte individual, ganham dinheiro com isso, não contribuem, né, em nada para isso. Por exemplo, no caso de Fortaleza, nem ISS eles pagam lá, né? Uma coisa que eu aprendi no direito tributário e que hoje evoluiu, né? Não sei se eu posso chamar de evoluiu, mas enfim, flexibilizou, era que ISS se paga onde se presta o serviço, não é onde fica a sua sede, né? Então, eu não poderia ter a minha sede numa cidade, prestar serviço na outra e pagar para a cidade onde está a minha sede. A Uber recolhe ISS não sei se todo, mas pelo menos o de Fortaleza, acho que é o do Brasil inteiro, até onde eu já ouvi falar, é em Barueri, no estado de São Paulo, né? Então, ela vai lá em Fortaleza, usa a rua, os motoristas que estão lá rodando não tem nenhuma assistência para responsabilidade de serviço, bater o carro ele tem que se virar, se não conseguir não se vira, nem seguro obrigatório a gente tem mais no Brasil. Então o cara sai para rodar com um veículo que tem todo um potencial perigo. Se ele causar dano, ele às vezes não está preparado para lidar com isso. A Uber também não participa. Sujeita ele a todas as questões que são de subordinação, como se fosse um empregador, né? Por exemplo, se eu não gostar do seu serviço por qualquer motivo que seja, o pessoal reclamou, não sei o que, eu te excluo. O cliente é meu, eu que estabeleço o preço, mas você não é meu empregado, não, você é meu parceiro. Então, essa modernidade que se aplica só à plataforma, e eu não sou nada contra a modernidade, muito pelo contrário, sou a favor. Eu só acho que não pode ser um único elemento com toda essa flexibilidade num ambiente onde ninguém mais tem, né? Essa é a discussão. Então, a gente precisa encontrar uma forma de demandar com a sociedade que a política, de fato, tenha respaldo na sociedade para separar uma parte do orçamento para dar esse transporte que a gente precisa. Enquanto não tem, a gente fica nesse malabarismo, equilibrando vários pratos, né? Se estapeando por espaço no orçamento sem conseguir suficiente, uma tarifa quanto maior, pior, mas a gente não tem alternativa. Quando você acha que conseguiu minimamente um equilíbrio para passar o ano, às vezes até deixando a frota envelhecer, como vem acontecendo na maior parte do Brasil, que você fala, não, mas eu fiz as contas aqui, dá para vencer o ano, a gente vai colocar uns outros projetos em andamento, você às vezes tem que vir com uma ideia nova, então você tem que ter uma sustentação enquanto essa ideia nova vem. Aí alguém resolve iniciar uma guerra lá no Oriente Médio, o petróleo dispara, essa conta toda desaba, né? Então muito difícil realmente. Tem sido assim um malabarismo difícil de descrever. Contas diárias, né? Tem que fazer conta a conta, exatamente. Uma conta diária. O planejamento de longo prazo é de uma semana. Uma coisa que eu acho interessante, você falou logo na abertura aí, até provocado pelo João, a questão do tarifa zero, né? Que o tarifa zero, sem entrar no funcionamento, se é possível, se não é possível, mas o impacto que o tarifa zero trouxe, porque jogou, né, para o primeiro plano a discussão sobre transporte coletivo. Mas você não acha que hoje está descasando, né, tanto a questão da tarifa zero de um lado e do outro lado a questão do marco legal do transporte coletivo urbano? Olha, Pelé, eu não sei se tem alguma coisa nessa discussão que eu não alcanço, porque eu já vi muita gente levantando essa como se tivesse aí uma dualidade, assim, até uma disputa legal, talvez, em algum aspecto. E eu acho que as duas coisas se complementam, e muito.
Eu já vi gente que pensa que se o marco legal for aprovado, atrasa uma discussão sobre tarifa zero. Não faz sentido na minha cabeça. Na verdade, eu acho que o marco legal ele estabelece exatamente tudo que a gente precisa para entender e para a política ter como ter um ambiente claro para trabalhar com segurança jurídica, para que possa haver investimentos, para que possa haver destinação de recursos. Então, o marco legal ele resolve toda uma etapa que ela é essencial para a própria tarifa zero. Ela precede. Para mim, ela precede a tarifa zero. Né? É como falar da reforma tributária. Né? Eu precisaria ter feito uma reforma administrativa antes. Né? Isso é uma leitura minha, ideológica, mas é porque eu acho que, para mim, como administrador, é muito evidente. Primeiro você prepara o ambiente que você precisa para depois você tomar as medidas. E é assim que eu vejo. Né? Então, eu acho que eles são complementares. O marco legal, eles basicamente discute de como se dá segurança jurídica, como remunerar o serviço adequadamente e quais as contrapartidas que esse serviço precisa dar para poder se qualificar para tudo isso, né? O que os contratos precisam prever. Tudo isso é condição prévia para poder se discutir. E, diga-se de passagem, não está definido o que é tarifa zero. Tá? A gente fala tarifa zero, vem alguma coisa no imaginário de todo mundo que é a eliminação de catracas. Isso não é verdade. Exatamente. Isso precisa ser definido ainda. Se você for a Maracanaú, cidade vizinha a Fortaleza, que é um modelo muito bem sucedido de tarifa zero, está lá funcionando bem, está do jeitinho que eu falei. Frota nova, oferta abundante, tarifa baixa. Por que eu estou falando de tarifa? Porque lá é tarifa zero para quem precisa. O que ele fez lá? Ele não perdeu a arrecadação que ele tinha de venda de passagem para os empregadores, apesar de que o Vale Transporte ele realmente está anacrônico, né? Ele já não se adequa à atualidade, mas ele ainda existe. Ele ainda é muito relevante, ele não abriu mão dele lá. E ele escolheu públicos. Ele não fez, por exemplo, lá no município, tarifa zero para rico. Não fez tarifa zero para turista. Ele fez tarifa zero para determinados públicos. Quais? Ele começou lá com estudantes, depois ele incluiu indígenas, que ele tem bastante lá no município. Depois ele trouxe alguns bairros, como a gente estava dizendo, você tem alguns bairros que simplesmente não viabilizam o transporte. A resposta que ele tinha técnica era esse bairro não resolve. Mas eu tenho gente lá que precisa. Como é que não viabiliza? Eu tenho que dar algum serviço, eu vou largar o cara lá? Então ele colocou algumas linhas gratuitas, essas linhas são geograficamente definidas, essa linha que atende aquela área é gratuita, e depois ele trouxe o Bolsa Família, que é um trabalho todo que o governo federal já fez, já identificou as pessoas que têm esse nível, esse grau de carência, né? Então esse trabalho está feito e não se pode perder. Então foi isso que ele fez, ele colocou esses públicos, né? Finalizou com o Bolsa Família. Moral da história, quintuplicou a demanda, quase quintuplicou, muito mais do que quadruplicou. Poxa, o tamanho do alcance social disso. Sim. Né? Eu costumo contar, quando eu falo dos casos lá de Caucaia, Maracanaú, até alguns casos também que não sei se nem se vai dar tempo, mas para comentar do Eusébio. Eusébio foi o primeiro município tarifa zero lá em Fortaleza, já nasceu tarifa zero. Diferente de Caucaia e Maracanaú, que já tinha transporte coletivo organizado, vivendo de tarifa, o Eusébio já nasceu tarifa zero. Mas quando eu falo desses casos, eu trouxe muitos pensamentos interessantes. Assim, legais de ouvir, constatações. Por exemplo, você pegar Caucaia, uma cidade conhecida pelo seu litoral, tem lá o Cumbuco, que é uma das praias que é destino turístico, etc. Né? Uma cidade de 400 mil habitantes. E aí eu ouvi falar que tinha uma pessoa que não conhecia a praia, conheceu por conta do tarifa zero, aquilo já foi muito marcante e tal. Eu conversei um dia com uma pessoa que era vereador de Caucaia, que acompanhou muito o caso do tarifa zero lá, que foi o Silvio Nascimento, conheci ele há pouco tempo, menos de um ano. E aí eu perguntei para ele desse caso. Falei, Silvio, você que acompanhou e tal, ouvi falar desse caso, será que isso é verdade? Não, uma pessoa que mora em Caucaia e nunca tinha conhecido a praia? Ele falou, não, tem dezenas de pessoas que já vieram falar comigo isso. Então você calcula o tamanho do alcance. Pô, o cara morava lá, nunca tinha ido à praia. Né? O tamanho da limitação que isso causa. E outra coisa, para fechar, que há uma discussão a se fazer quando se fala de tarifa zero, né? Fala-se em alguns aspectos de banalização do uso, né? Porque Caucaia é diferente de Maracanaú. Caucaia é todo mundo tarifa zero. Mas se você pegar esse público, por exemplo, às vezes a gente tem dificuldade de olhar por cima do ombro. Eu nunca deixei, por exemplo, de ir aonde eu quisesse para almoçar. Se eu quiser voltar para almoçar em casa, se eu quiser passar para almoçar na minha mãe, se a hora que eu estiver indo trabalhar eu quiser passar para dar um beijo na minha mãe. Eu nunca tive limitação nesse sentido. Então a gente não pensa nisso. O que eu tratava como excluído do transporte? A pessoa que está sem dinheiro para pagar e que não é empregada, porque se ela é empregada, ela recebe o Vale Transporte a preço de hoje, ela tem ida e volta. Né? Mas, na verdade, vai além. Você ouve relatos, por exemplo, de Maracanaú, dizendo o seguinte, não, agora
eu vou trabalhar e almoço em casa, porque ele podia, ele está na distância, permite o tempo. Só que ele não ia para não gastar a passagem. Exato. Então ele passou a comer melhor, ele passou a comer com a família. Ele pode passar na casa da família, da mãe, do pai, para ver, para ajudar, para arrumar alguma coisa. Às vezes o pai é idoso, a mãe é idosa, precisa, né, antes de trabalhar. Então você vê que realmente assim, não é à toa que você vai para a Europa e o índice de mobilidade lá é acima de 4 e no Brasil a gente não chega a 2. Significa o seguinte, as pessoas na Europa saem de casa 4 vezes ou mais por dia em média. No Brasil não chega nem a 2. Pô, será que a gente tem menos vontade de sair de casa do que na Europa? Né? Não é, porque tem alguma coisa que está te limitando. O alcance é muito grande. O transporte coletivo ele precisa ser esse motor para tornar as nossas... para fazer a cidade fazer sentido. A gente saiu do campo para vir para a cidade para poder ter como interagir com todo mundo, para estar perto. Se eu não puder me locomover, do que valeu, né? Verdade. E para falar um pouquinho lá do Sim de ônibus, né, para você contar para a gente, o que você teve assim? Eu sei que teve muitos desafios, né? Que você colocou, equilibrar os pratinhos, sustentabilidade, qualidade do serviço. Conta para mim assim, o que você pode dizer que foi uma decisão mais difícil que você precisou tomar como empresário ou como líder do Sim de ônibus? Né? Olha, o que me vem à mente com essa pergunta é realmente uma coisa difícil. Não é uma decisão difícil, são algumas decisões relacionadas a uma coisa que infelizmente se tornou regra nos últimos anos, que são as empresas que começam a não suportar esse ambiente de escassez e fecham, empresas de colegas, empresas, no nosso caso lá, sempre empresas que vêm de uma tradição de família, com décadas de existência. Não é nenhum desavisado que chegou um aventureiro, começou ontem e não deu conta, né, porque ele errou. Não é isso. É realmente um ambiente de muita escassez, o equilíbrio do contrato sendo reiteradamente desrespeitado. Então, quando você ganha um contrato de concessão, que foi o caso das nossas empresas em 2012, o que é normal quando se fala numa concessão não é um contrato administrativo simples, ele é uma concessão, ele demanda investimentos, ele tem uma série de coisas, né? É que a pessoa, a empresa contratada, ela é submetida a todas as vontades do contratante. Só quem tem prerrogativa de mexer, de falar que ele quer aumentar, que ele quer mudar, é o contratante. O único direito sagrado que deveria ser do contratado é o equilíbrio econômico-financeiro. Isso deveria ser verdade. Então é normal que se eu entrei num contrato de concessão, como a empresa de ônibus é uma escada rolante na contramão, você tem que estar investindo o tempo todo. Se você não está investindo, você não está parado, você está andando para trás. Né? Então o que é que ele faz? Ele se financia. Ele vai ao banco, ele colhe um empréstimo para poder fazer isso. E o banco, inclusive, dá crédito confiando, porque ele tem um contrato de concessão. Quando esse contrato é desrespeitado, o que acontece? A prestação vence e não espera. Olha, desculpa aí, mas não pagaram. Né? Não existe essa mesma tolerância. Sim. Então, quem se financiou, invariavelmente, não suportou. Quem se financiou menos, aguentou, ou quem não se financiou, colocou dinheiro do bolso, investiu o dinheiro direto, que é um caso também comum, suportou, mas perdeu o dinheiro. Né? E, obviamente, isso tem limite. Né? Acontece o que está acontecendo. O serviço vai deteriorando, a frota vai envelhecendo, e aí você entra nesse círculo vicioso terrível. Né? A frota envelheceu mais, expulsou mais passageiros. Se expulsou mais passageiro, eu tenho que cortar mais oferta, porque senão não tem tarifa que sustente. Aí eu corto mais oferta, aumenta a espera, aumenta a lotação, expulsa mais gente. Você vai piorando a cada ano, que é o que está acontecendo na maioria das cidades estruturadas do Brasil, que não conseguiram recursos suficientes para inverter esse ciclo. Bom, pelo que você defende, não é de hoje, né, Dimas? A gente se conhece já há algum tempo, já conversamos algumas vezes. Ficou muito claro que as pessoas não entenderam ainda, né, que a mobilidade urbana ela tem uma correspondência chamada mobilidade social. Não dá para você ter mobilidade social se não tiver mobilidade urbana. Como você falou, a pessoa não puder ir para casa jantar, se a pessoa não puder conhecer uma praia onde ela mora, nasceu naquela cidade, não consegue ir até a praia, né? Mas diante desse quadro, desse debate hoje que está acontecendo, tarifa zero, marco legal do transporte, a situação atual do mercado de transporte que está bastante periclitante, mesmo assim, você consegue enxergar o futuro e algum tipo de futuro para isso? Como você imagina, pelo menos nos próximos 5, 10 anos? Sim, Pelé, eu tenho que trazer também, foi boa essa sua pergunta, vou trazer um pouco de otimismo aqui.
A pandemia, ela foi um golpe muito duro, assim. Acho que muita gente, não só eu, talvez todo mundo aqui vai se identificar, no comecinho, poxa, vai ter que dar um reset na sociedade, né? Como é que vai fazer? As contas vão todas ruir, ninguém vai conseguir pagar, vai todo mundo entrar em default. E como é que faz para poder sair disso, né? No primeiro momento foi o que a gente imaginou. A gente teve 80% de queda de demanda e, lembre-se, não existia subsídio até ali, no nosso caso, né? Já existia, mas era exceção total no Brasil. Então ela foi um golpe duríssimo. Não sei como não foi um golpe de morte geral, não virou terra arrasada. Alguns morreram, né? Eu acabei de falar da dificuldade de lidar, né, com as decisões voltadas para essas empresas, né, de colegas. Alguns padeceram, mas alguns escaparam, né? Muitos escaparam. Ou estão se escapando, porque tem esse problema também. O peso da pandemia a gente carrega até hoje e vai levar uma vida para se livrar, né? Com dívidas, com investimentos que foram postergados, etc. Só que o que aconteceu na pandemia? Ela acelerou demais esse processo. Se você pegar Fortaleza, como só para fazer um exemplo que eu consigo dominar bem, mas isso aconteceu no Brasil todo. De maneira resumida, subsídio era exceção total, hoje é regra total, né? Se você pegar Fortaleza, só tinha o Eusébio, que eu acabei de dizer, que é um município da região metropolitana de Fortaleza, que já nasceu tarifa zero, uma cidade que praticamente não tinha transporte, e ela fez essa opção por estruturar a cidade com o transporte coletivo e colhe muitos frutos por isso. Ela viabilizou um monte de condomínios, se tornou um município rico, um dos melhores EDHs do Brasil hoje, e o transporte coletivo gratuito contribuiu muito para isso. Eu acho que até vale a pena um parênteses para contar. Por exemplo, eles inauguraram recentemente lá um projeto imenso, lá um complexo de condomínios. São 8 etapas de condomínios gigantes. E é aquela localização que eles buscam terra barata para fazer isso, mas mais ou menos perto da cidade, perto da estrutura e tal, mas é aquele perto longe. Fala, poxa, eu fui lá olhar, fui conhecer o empreendimento, falei, poxa, mas isso aqui como é que vai fazer o pessoal trazer peão para a obra? Quem que vai morar aqui se não tiver jeito de trazer um funcionário para trabalhar, para vir jardineiro, para cuidar das casas, piscineiro, é tudo para casa de alto padrão? Não, desde quando lançou ele já colocou, chama TRUI, o sistema lá, Transporte Urbano do Eusébio. Desde quando lançou, ele já colocou o ônibus aqui, que é para ninguém ter dúvida para comprar, para viabilizar o empreendimento. E à medida que aumentar, ele aumenta. Então, veja que ele não fica esperando se o Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. O transporte já está aí, pode comprar, pode viabilizar o empreendimento. E com isso ele colhe muitos frutos. Muitas pessoas, assim como eu, sou morador do Eusébio, que quase você não vê, porque está na fronteira, mas eu não demando nada da cidade. Eu só vou ao Eusébio pagar IPTU. Assim como um monte de gente. Então ele colhe um fruto belíssimo, né, dessa política que ele adotou lá. Mas voltando aqui à questão da pandemia, só tinha o Eusébio. Ninguém mais tinha nenhuma espécie de subsídio entrando no transporte coletivo na região metropolitana de Fortaleza. Maracanaú tinha que se virar com tarifa, Caucaia se virava com tarifa, Fortaleza se virava 100% com tarifa também. Nem subsídio para pagar as gratuidades criadas. Os benefícios que eram dados, as pessoas não percebiam, mas quem pagava, como eu já disse, era o passageiro vizinho. Você tinha, por exemplo, no caso de Fortaleza, a meia passagem de Fortaleza ela não era meia já há muito tempo. Quando a passagem, por exemplo, estava R$ 4,50, ou hoje que é R$ 5,40 a passagem, quando o estudante paga, porque ele tem gratuidade, 2 gratuidades por dia letivo. Se ele usar mais do que isso ou usar em dias de férias, final de semana, ele paga. Ele paga R$ 1,50, é muito menos de meia. Ela se chamava meia porque nasceu como 50% de desconto. Mas o fato não tinha subsídio nenhum, não tinha fonte de custeio para esse benefício. Então, ele era repassado para inteira. O que acontecia? Distorções do tipo, um estudante de pós-graduação na faculdade particular pagava 1/3 da passagem e o cara que vai procurar emprego estava pagando a passagem dele. O cara às vezes está lascado, tinha que juntar dinheiro para conseguir para uma entrevista de emprego, estava pagando a passagem dele. Então, as questões que a gente estava dizendo, o quanto isso é impeditivo de mobilidade social. Então, essa era a realidade local. De 2020 para cá, nenhuma cidade mais no Ceará vive só de tarifa. Todas têm subsídio. Alguns exemplos nacionais de tarifa zero, como eu já falei, de Maracanaú, de Caucaia. A região metropolitana de Fortaleza hoje é altamente subsidiada, tem o programa Vai e Vem Livre, que está incluindo públicos com gratuidade. A região metropolitana, inclusive, é mais exceção ainda do que eram as urbanas, mas também já evoluiu em Fortaleza. Então, a evolução é total. Então, eu vejo com muito otimismo, o que eu acho que a gente está passando é um período de transição, não é fácil, os operadores precisam evoluir para poder discutir essa pauta.
A sociedade precisa evoluir para poder, com isso, os políticos entenderem que esse é o caminho, né, e as decisões políticas virem nesse caminho. Mas eu acho que isso vai acontecer e não há dúvida. A discussão do Tarifa Zero ela diz muito isso. Vou dar outro marco. Né? Fortaleza agora não tem mais nenhuma cidade que vive só de tarifa. Vou dizer outra coisa. As últimas 2 eleições virou regra no Brasil. Né? Tá muito comum. Gratuidade no dia da eleição. Poxa, como é que pode? Se a política entendeu que para cumprir esse dever sagrado, valorizado, que é do voto, o transporte era impedimento e agora é gratuito, inclusive, diga-se de passagem lá no Ceará, inclusive o interurbano, que vai para as cidades de interior e vice-versa, porque tem muita gente que vem para a capital e tal, mas na verdade a origem é de lá e tudo. Até ali, se ele vai votar, ele chega, apresenta o documento e vai de graça no serviço estadual. Então, poxa, a consciência está chegando, nunca teve um momento como esse no Brasil. Há de se reconhecer, a gente tem muita dificuldade, eu acabei de chorar as pitangas aqui, como eu já tenho vergonha, porque tem 10 anos que eu pareço que estou me repetindo, né, só falando dessa dificuldade. Mas há de se reconhecer que o ambiente hoje é o melhor possível para essa discussão nascer e a gente colher algum fruto em breve. Eu não acho que ela vai se resolver esse ano, mas veio para a pauta como nunca. Essa consciência de que não se sustenta mais de passagem, também eu entendo que isso está vencido, porque até pouco tempo não era. Ainda achavam que era possível o transporte viver só de passagem. E tarifa, obviamente, não tem jeito. Né? Você não vai fazer um transporte que viva de tarifa para longa distância e beneficiário. Você vai botar lá, sei lá, R$15, R$20 e acabou o serviço. Né? Então, essa consciência já existe. Então, eu acho, Pelé, que sim, como operador, a minha tarefa é continuar a conseguir, continuar viável até que a gente consiga criar esse ambiente, porque nós vamos precisar de operadores. Né? Eu espero que eu e quanto mais colegas da atualidade consigamos acelerar essa pauta a tempo que a gente esteja ali para ter chance de operar nesse novo ambiente. Perfeito, muito bem. A gente está chegando no final, né? Queria fazer uma pergunta para o Dimas, né? Porque é uma bela trajetória inspirada, né, pelo seu avô, legado da sua família, sua mãe, seu pai, né? E hoje à frente do Sindônibus, né, que é uma instituição super respeitada e conceituada no Brasil, e você também é uma pessoa super conceituada e respeitada, principalmente quando se fala de mobilidade urbana. Queria que você me falasse o que seu avô diria hoje por tudo que você construiu. Puxa, hoje eu procuro pensar assim, muito na minha mãe, né, filha dele, para tentar imaginar, mas eu fico de olho hoje na minha mãe, no meu pai, nos meus filhos, na minha esposa, né, porque eu sou muito movido por isso, sabe? Assim, faz bem a mim causar orgulho às pessoas que estão próximas de mim, meus colegas, enfim. Mas um dos grandes motivos para eu querer ser presidente do Sindônibus na época era pelo meu avô, sabe? E meu avô já tinha idade, né? Eu fui presidente em 2011, então ele estava com quase 90 anos, ele é de 24. Então, assim, era para isso, né? Para ele ver o trabalho acontecendo, a gente podendo contribuir como ele gostava, né? Com as demais empresas. Mas eu não sei se eu consigo imaginar exatamente, porque ele era muito pragmático com essa questão, assim. Ele não aceitava o que a gente vive hoje em empresa dando prejuízo, sabe? Eu me lembro de uma vez que eu trabalhei com ele num outro setor, nem era exatamente transporte naquele momento, mas ele tinha uma empresa de comércio e eu fui mostrar para ele várias ações que eu estava tomando ali para tentar tirar daquele ambiente de prejuízo que vinha vivendo. E aí eu fui mostrando para ele, ele falou, eu já ouvi falar de tudo isso, repercutiu muito, agora continua dando prejuízo. Então, eu não sei realmente se ele ia olhar para aquilo e achar aceitável, né? Mas, por outro lado, ele valorizava muito isso de o serviço ser algo que faz a diferença na vida das pessoas. Então, acho que isso seria o principal que ele veria. E, fora isso, a mensagem dele seria uma que ele sempre passou. Ele dizia assim, ele não aceitava ficar com reclamação. Sua missão é arrumar a solução, né? Então, talvez seria isso que ele ia me dizer. Ótimo, parabéns, que bom que você está aí com a chance de ser você, né, uma voz ativa para ajudar a todo mundo aí a encontrar a solução.
Faça a Talvez fosse diferença, isso. né? Faça a diferença. É porque eu fui criando isso aqui, essa resposta, após ser perguntada, acaba que tudo fica longo, né? As respostas ficam todas longas, mas talvez fosse isso. Ele ia dizer isso. Faça a diferença. Resumidamente, é uma boa tradução que eu acho que ele diria. Maravilha. E nós temos certeza que você faz a diferença. Sim. Muito obrigado. Faço o que posso. Isso aí. Obrigado aí pelo seu tempo, Pelé. Obrigado. Né? Foi muito bom. Foram ideias e construções aqui e assuntos muito ricos. Né? Espero que vocês tenham gostado e os nossos ouvintes aí do Voz da Mobilidade. Seguiremos para um próximo capítulo. Obrigado, Pelé. Obrigado, Dimas. Se quiser dar um recado aí final, Dimas, fica à vontade. Só mesmo agradecer a vocês, João, Pelé, sempre um prazer estar com vocês. A gente, como você disse, é um papo rico, né? A gente sempre sai daqui com coisa nova. Cada pergunta dessa faz a gente pensar em muita coisa nova, né? Ouve uma opinião e tal. Enfim, faz até parte da missão. Comunicação é uma coisa que a gente vai precisar aprender a fazer, né? O nosso passageiro, de repente, virou cliente e a gente não aprendeu a se comunicar com ele nesse novo ambiente. Então, só tenho a agradecer. Obrigado. Prazer, contem comigo. Obrigado. E Obrigado. ainda teve um plus, né? Comer um pão de queijo em Belo Horizonte. Esse é um tremendo plus. Obrigado.